Boa tarde, Tainá. Que coisa boa poder começar a semana na sua companhia. Vamos aos assuntos que são destaque no programa Olhares de hoje. Comerciantes agora, gente, são obrigados a informar o histórico do veículo na hora da venda. Essa nova lei afeta principalmente lojas de veículos usados e amplia direitos dos consumidores. Vamos entender direitinho como é que funciona na prática. Tá certo. Eu vou falar com vocês aqui um projeto que chama atenção para necessidades de pessoas com ou sem deficiência. A gente vai conhecer um projeto super bonito que é o Vida em Movimento. Famílias catarinenses que possuem a tarifa social de energia elétrica têm até o fim de junho para fazer o recadastramento junto à Celesc. Vamos também falar de uma entrevista que pode ajudar quem está querendo parar de fumar. O Sesc está promovendo aí uma semana toda falando do tabagismo. Ótimo, bom assunto, né? Vamos falar também sobre a repercussão da morte de uma jovem dentro de uma academia de ginástica aqui no estado. O Olhares está só começando. Depois de 4 dias fechado, o complexo portuário de Itajaí voltou a operar, mas com restrições. O motivo da paralisação do serviço foi a força da maré, que tornou perigosa tanto a entrada quanto a saída de navios. Durante esse período, os prejuízos, gente, somaram mais de R$500 milhão. As condições climáticas tornaram as operações de entrada e saída perigosas. Por isso, o complexo portuário de Itajaí precisou ser fechado. O problema é que cada dia sem poder entrar gera um custo de 20 a 50 mil dólares ao armador. Isso dependendo do tamanho e da idade do navio. Em Itajaí, 2 embarcações que estavam previstas para entrar desistiram. As cargas serão desembarcadas em outros portos e devem ser trazidas via navio ou pelo transporte viário. Toda a logística dos 2 portos, principalmente, que foram afetados, causa problemas operacionais. Os clientes não recebem cargas, então é tudo uma bola de neve. Se nós não recebemos as cargas no porto, o cliente também não vai receber em tempo hábil. Vai ter empresas de indústrias que vão ficar sem matéria-prima. Então, causa impacto sempre. A situação não se restringiu apenas a Itajaí Navegantes. Outros portos do Sul e Sudeste também tiveram problemas. Desde sábado, o complexo portuário começou a operar, mas com restrições. Manobras somente no período diurno e com a maré enchente. Para hoje está prevista apenas uma entrada e uma saída. Às 5 horas da tarde, a praticagem deve fazer uma nova avaliação para saber se o canal da Barra continua com restrições de manobras ou não. Essas ondas altas e longas criam 2 problemas para nós, que são para o prático subir e descer do navio, né? Porque a gente vai pela lancha, o navio está balançando constantemente, o balanço se torna muito perigoso, tanto para a lancha quanto até para o próprio navio. E ainda há a questão de que, com os movimentos que o navio faz de balançar, de arfar, de caturrar, ele pode chegar tão perto do fundo que pode acabar tocando o fundo, o que é inaceitável nessas circunstâncias. Tá certo, agora a gente vai falar do projeto Vidas em Movimento, da Glaucia, que é a idealizadora desse projeto. Tudo bom, Glaucia? Um prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente vai falar de uma história muito bacana agora. A gente tá também aqui com a Rose e com o Guilherme, que participam desse projeto, são beneficiados desse projeto. Glaucia, o Vidas em Movimento, o que é? Na verdade, é um projeto autoral. Eu não faço parte de nenhuma ONG, nem de nenhuma associação. Ele surgiu a partir de uma vontade minha de fazer mais eventos em relação à aproximação das pessoas, principalmente as pessoas com deficiência física, né? Porque eu participo de eventos, sou organizadora de eventos e produtora, né? Então eu percebi a necessidade desse público de ter mais interações, de se conversarem mais, de se falarem mais, das pessoas num todo se conhecer a vida deles, né? Então foi a partir dessa minha pequena pesquisa independente que eu vi a necessidade de aproximar mais eles de todos nós. E o que você faz para isso acontecer efetivamente, né? Trazer essas pessoas para um convívio social, ter aí um bem-estar, né? Exatamente, eu trabalho somente com bem-estar, não trabalho com assistencialismo, né? E através de ações.
A primeira ação que eu estou fazendo é essa exposição de mães e filhos que conta um pouco sobre o relacionamento deles, sobre os desafios, sobre as conquistas, né? Então, eu já reuni eles numa sessão de fotos, já foi um momento especial para eles e para mim. Sim. Né? Levando a exposição para lugares dentro de Florianópolis, que é uma exposição itinerante. Tá. Ela está começando agora hoje, né, na Biblioteca Pública, né, de Florianópolis, que fica de hoje até o dia 3 de junho, e depois ela vai para uma outra instituição. Então, vai ter vários locais, ela vai estar, né, presente para as pessoas conhecerem um pouco sobre a vida deles. Eu tô ali vendo as fotos são lindas. São lindas. Então, as fotos, elas são temáticas, elas acompanham um texto, né, feito por eles mesmos. E é interessante que os textos também estão em braille, para que os deficientes visuais possam também participar e contemplar, né, a nossa exposição também, né? Isso. Rose, tudo bom? Tudo bom. Rose é mãe do Guilherme? Sim. Tudo bom, Rose? Tudo. Rose, como é que você ficou sabendo desse projeto da Glauce Vidas em Movimento e como é que você participa dele, né? Bom, eu fiquei sabendo através da Flodef, que a Anne, acho que a Glauce deve ter entrado em contato com a Anne da Flodef, e daí ela ligou para mim perguntando se eu queria participar desse projeto, da sessão de fotos, e eu... na hora topei, né? E foi muito legal, foi muito até emocionante, até quando o Guilherme... Eu tô vendo que tá emocionada só de falar. Quando o Guilherme escreveu sobre mim, quando eu escrevi sobre ele, na sessão de fotos foi muito bacana. E é legal também o convívio com as mães, com as crianças, porque a gente pode trocar ideias, trocar experiências, né? E é muito bacana. Sabe? E como é que a vida legal. do Guilherme ele é complicada, a locomoção dele ainda, o nosso estado, ele ainda, não o nosso estado, o Brasil no geral, né, com pessoas que têm algum tipo de deficiência, o nosso país deixa muito a desejar ainda, né? Pra mim, o complicado é esse, sabe? A minha rua é terrível. Ela é uma servidão que não é asfaltada. Onde é que você mora? Eu moro nos Ingleses. E a gente até fez na época um site, um negócio lá para tentar ver se asfaltavam a rua. O Gui, quando chovia, não ia para aula. Porque não tinha Porque como. não alaga a rua, fica horrível. E ele não ia para aula, perdia a prova, perdia a aula. Aí, através da Flodef, que eles agora a gente tem, eles nos pegam, e o Gui em casa, leva para a escola e traz de volta. Ele não tem rampa. O acesso é difícil. Os ônibus também, tu tem que sair quando pode, porque nem todos os ônibus são adaptados. Então, para mim e para muitos pais, esse é o pior, eu acho. E a Glauce, ela acaba promovendo então esse encontro de vocês. Esse encontro, e através desses encontros eu converso com eles, né, Tainá, e vejo as necessidades do bem-estar, né? Então, a partir desse momento eu descobri que nem todo cadeirante como o Gui necessita de roupa adaptada, por exemplo. E é uma coisa que para outras mães é super necessário. Tá bom. Né? Obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Para quem quiser entrar em contato contigo, Glauce, Vidas em Movimento, tem algum site, tem algum contato? Tem um site, que é o meu site, glaucimarisantos.com.br, e através do telefone, se eu puder colocar, claro, né? É o 9927-5303. 9927-5303. E a exposição começa hoje? Começa hoje até dia 3 de junho na Biblioteca Pública de Florianópolis. Pra gente ver essas fotos lindas. Exatamente. E ler um pouco sobre a história deles. Vocês vão se emocionar. Ai, eu não tenho dúvida. Obrigada, meninos. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço. Obrigada. Maria? A gente segue com outras informações aqui no programa Olhares. Florianópolis possui um projeto pioneiro quando o assunto é bem-estar animal. O chamado SamuVet já existe há 9 meses e ajuda cães e gatos de rua que foram envolvidos em acidentes de trânsito ou que sofreram maus tratos. Topa e Fofão estão aqui há 15 dias. Os dois estão sendo atendidos pela Diretoria de Bem-Estar Animal da capital. Seu José é o motorista responsável pela captura e pelo manejo dos animais. Tem também ninhada de filhotes que você encontra aí na chuva, no buraco, eles tentam resgata para recuperar. Então esse é o trabalho do dia a dia do bem-estar animal, do motorista. Este veterinário é um dos parceiros e responsáveis pelos atendimentos dos animais que chegam até aqui. Ele diz que são realizados em média 20 atendimentos por dia. Tratamento básico, entendeu? Clínico direto. E os animais de rua são trazidos para cá para fazer a castração, a everminação
e de vacina, e depois eles são doados. E a partir de então as pessoas são responsáveis pelos animais. Por aqui há aproximadamente 100 animais, mas este número varia ao longo do dia conforme a diretora do bem-estar animal. Nós tanto podemos estar com um número X de animais agora e de repente apareceu um atropelado, como hoje de manhã mesmo já recebemos um gatinho atropelado que veio através da Guarda Municipal. Como também podemos ter aquela satisfação imensa que é de levar um animalzinho que foi doado para a sua nova família. A maioria dos animais chega até aqui através do Samovet. Inaugurado em agosto do ano passado, o serviço já atendeu mais de 100 ocorrências com animais sem dono, principalmente em situações de atropelamento ou outras avaliadas como de extrema necessidade. A ambulância é acionada exclusivamente pelo Centro de Operações da Polícia Militar, diante de ocorrências atendidas pela própria PM, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. Nós temos 2 veterinários aqui, um faz a parte de clínica, o outro a parte de cirurgia, e temos alguns veterinários que são parceiros em alguns casos bastante específicos. Então, essa ajuda é muito importante. Se houver mais algum veterinário que queira nos ajudar, por favor, faça o contato, serão muito bem-vindos. Depois de todo este processo, os animais ficam disponíveis para a adoção. Quem quiser ajudar pode contribuir com doações de ração, areia de gato e patê para cães e gatos. Quem quiser contribuir também pode entrar em contato pelo telefone e pela fanpage que estão aparecendo aí na sua tela. Familiares catarinenses que possuem a tarifa social de energia elétrica têm até o fim de junho para fazer o recadastramento junto à Celesc. Só assim essas famílias, gente, poderão continuar com o benefício que dá desconto no pagamento da fatura de luz. Família no federal tem direito ao benefício. Os descontos variam de 10% a 65%, dependendo do consumo. Para continuar usufruindo da tarifa social, é preciso fazer o recadastramento até o dia 30 de junho em qualquer unidade da Celesc. São todos os clientes que estão cadastrados como baixa renda. Quem não fizer esse recadastramento até dia 30 de junho vai perder o benefício. Eles precisam trazer o número do cadastro único, a identidade e o CPF. Só na região de Joaçaba, no meio-oeste, mais de 5.600 unidades consumidoras são beneficiadas. São famílias que possuem renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. Tá certo, gente? O benefício também é válido para quem recebe até 3 salários mínimos por mês e comprove que possui uma renda familiar, uma pessoa na família que é doente, que faça uso contínuo de aparelhos que necessitam de energia elétrica para o seu funcionamento. Ok, Tainá, agora a gente vai entrar no assunto da morte de uma jovem na semana passada dentro de uma academia de ginástica em Florianópolis, traz uma discussão sobre a polêmica da exigência ou não da apresentação do atestado médico nas academias. A gente convidou para debater esse assunto aqui o Dr. Marcos, que é médico do esporte, bem-vindo. Rafael, que é advogado. E a Silvia, que trabalha nas academias de ginástica do SESC. Boa tarde para vocês. Quando a gente fala em exigir o atestado médico, é uma lei que todas as academias de Santa Catarina devem cumprir. E aí eu pergunto, vamos entrar na questão da lei, e depois eu quero saber do Dr. Marcos se esse atestado médico garante 100% de saúde ou que não vai acontecer algum imprevisto. Vamos falar um pouquinho dessa lei? A legislação estadual ela é bem específica quanto a funcionamento das academias. Uhum. Ela é a Lei 10.361 de 97, uma lei bem antiga, e ela exige que cada cliente da academia ele passe por um exame antes de se matricular e apresente para a academia, para que assim possa exercer as atividades físicas. Um atestado médico que inclusive precisa ser renovado a cada ano. Isso, essa renovação tem que ser anual, inclusive para fins de fiscalização do Estado. Ele exige que ele seja anualmente e para que também não seja causado multas para funcionamento e até mesmo a questão de fechamento da academia. Tá. E doutor Marcos, eu deixei a pergunta no ar. Maria Paula, é o seguinte, exercício, fica claro que exercício não mata. O que mata é a falta de diagnóstico de algumas patologias que podem manifestar durante a atividade, a prática do exercício.
Uma questão de, então, exames preventivos, a gente entra? Sim, olha, a gente entra o seguinte, a Sociedade Europeia de Medicina do Esporte preconiza que faça um questionário nas academias, que esse questionário as pessoas respondam e ali serão avaliadas se são aptas ou não ao exercício. Claro, eu particularmente eu acho isso uma avaliação precária do que pode ser feito no século XXI. Até porque nem sempre as pessoas vão responder 100% a verdade, aquela história, né? Além de que saúde, cada um faz do teu corpo o santuário. Então cada um tem que cuidar do teu. Eu acredito que para que você possa praticar exercício, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte classifica dos riscos de morte súbita do exercício os abaixo de 35 anos de idade. Esses são de etiologias de causas congênitas genéticas. Então, a maioria das patologias cardíacas são de origem genética, como síndrome de Brugada, a síndrome de Wolff-Parkinson-White, a dissociação arritmogênica de ventrículo direito, o QT de ondas longas. Tá, então fica um alerta, se eu tenho algum familiar que tenha histórico, eu tenho que fazer menor de 35 anos. Tá. Os acima de 35 anos de idade, a maior causa de morte súbita no exercício são as doenças das artérias coronarianas, são as DACs. Esses indivíduos também devem passar pelo teu médico. Claro, médico existe o que é amigo do vizinho, que vai poder dar o atestado só simplesmente olhando pela cor do cabelo. Sim. Outros médicos serão mais criteriosos, né? Irão avaliar com um eletrocardiograma, que a American Heart Association dos Estados Unidos, que lá preconiza o uso do eletrocardiograma para mim é uma fotografia do momento do coração. Daquele instante. Eu vou mais além, eu vou a ergoespirometria, que é um nome feio, né, mas que avalia o coração em movimento, além de medir os metabólicos de oxigênio e gás carbônico e montar uma zona de treinamento para aquele indivíduo. Então, conversando assim, a gente vê que só o atestado médico não é garantia de que alguma coisa vai acontecer durante o exercício, né? Infelizmente, está fora do alcance do médico mais sábio, né, isso pode acontecer. Tá, Silvia, você que tem o dia a dia das academias, é uma constante preocupação dos alunos essa questão de saúde, ou eu quero fazer exercício, ou aconteça o que acontecer? Muitas vezes os alunos não têm noção do risco que podem estar correndo. Então, por exemplo, nós no SESC, nós temos um programa de avaliação física, em que todas as pessoas, quando iniciam a prática da atividade física, são convidadas a fazer de forma gratuita essa avaliação. É um programa do nosso Departamento Nacional. E nessa avaliação, tal como o doutor falou, é um questionário básico, né, que fala sobre histórico familiar e potencial de doenças. E a partir daí nós recomendamos ou não um controle mais apertado junto ao seu médico, porque determinados sintomas ou históricos familiares podem ser pontos importantes de mortes súbitas em atividade física. Por curiosidade, né, descendentes de italianos da região de Veneto, né, é sabido que na síndrome de Brugada existe um gene, o SCN5A, que sofre uma mutação e vai causar distúrbio na condução do impulso cardíaco e ali provocar a morte súbita no primeiro sintoma. Não necessariamente na hora do exercício? Pode ser na hora do exercício, pode ser no trabalho, pode ser numa quadra, pode ser numa festa. Entendi. Morte súbita, não necessariamente com a prática do exercício. No caso específico dessa moça, que essa veio a falecer... hemorrágico, essa foge do que nós estávamos falando, ela realmente é uma fatalidade. Por mais experiente o médico poderia ter feito os exames dessa paciente, se ela não manifestou sintoma clínico, né, se não teve uma cefaleia, né, uma síncope antes, dificilmente teria sido diagnosticado e feita a prevenção da morte súbita dessa menina. Então, antes de encerrar, a gente deixa a mensagem da importância de estar atento aos sinais também, né? E fica claro que, para quem faz exercício já está assim, é o sedentário, levantar aí a cadeira da cadeira e praticar exercício, porque esse corre o risco. Hoje é segunda-feira, Dia Internacional da Dieta, e de começar a malhar. Vamos começar a fazer exercício e passar pelo teu médico, não esquece. Queria falar alguma coisa? Eu só ia falar porque pro amador, desde 2014, desde janeiro de 2014, já não é mais obrigatório o atestado médico nas academias, para quem pratica de forma amadora. Então é importante que, mais ainda não sendo obrigado, que consulte o médico com regularidade, que preencha o questionário de aptidão física, que tenha muita atenção a isso. Tá certo, a saúde é um todo, né? A gente tem que pensar assim. Sem dúvida. Obrigada pela presença de vocês, até a próxima. A gente vai dar uma rápida pausa no próximo bloco, vamos tirar dúvidas sobre a nova lei, que obriga a apresentação de histórico, de impostos e um monte de outra informação aí na hora de vender um carro novo ou usado. Vamos falar também de tabagismo. Você sabia que o número de fumantes caiu 28% nos últimos 8 anos no Brasil? A gente vai falar sobre isso, a gente volta já.
Olhares. Olhares de volta e a gente vai falar agora de uma campanha do SESC, gente. De hoje até sexta-feira, o SESC aqui de Santa Catarina realiza um fórum sobre o tabagismo. E uma das palestrantes é a pneumologista Sebastiana Ribeiro. Tudo bom, doutora? Como vai? Boa tarde. Um prazer te receber aqui. Eu que agradeço esse convite, está discutindo o tabagismo, um tema tão importante para a sociedade. Sim, e a gente está aqui com a Jéssica, que é coordenadora de saúde do SESC. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, boa tarde Como a todos, vai? Tudo bem. Jéssica, essa campanha é uma iniciativa do SESC, é a primeira vez que o SESC realiza ela, né? Isso, em atenção à Lei 12.546, realizamos uma campanha de conscientização ao combate ao fumo. Então, todas as nossas unidades estão sendo sinalizadas e está sendo desenvolvida uma programação bem forte no mês de maio. Tá. E também em comemoração ao dia 31 de maio, que é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Então, o SESC vem com essa programação sólida. E nessa semana em especial, com a participação da doutora Sebastiana, trabalhando em algumas cidades aí do SESC Santa Catarina, com esse tema de grande relevância para nós da área de saúde. Sim, eu até comentei ali que cerca de 28% dos brasileiros, é um dado isso, resolveram parar de fumar. Isso é um número bastante relativo. A gente pode dizer então que o brasileiro está tomando a consciência que o cigarro faz mal para a saúde, porque o cigarro já foi moda, né, doutora? Sim, o cigarro já foi moda, já foi uma situação de glamour. Hoje não. Hoje o cigarro é considerado um problema de saúde pública mundial. O fato de fumar, você tira 6 milhões de vidas, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 6 milhões de vidas por ano são ceifadas pelo tabagismo, né? Então, o fato de o Brasil estar nesse ranking, né, de redução do tabagismo, isso é muito importante. Isso possivelmente vem decorrente, né, das políticas que estão sendo feitas, né? No âmbito, são uma série de ações combinadas, né? Política, social, econômica, né? Inclusive a propaganda do cigarro foi proibida, né? Até. Sim. Isso ajudou muito. Muito, né? muito. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que tem 3 fatores fundamentais para que você reduza o consumo. Quais são? Né? Você diminuir a propaganda, porque o marketing é muito importante, que estimula as pessoas a usarem, né? Até um tempo atrás, as pessoas associavam o uso do tabaco a uma vida boa, uma vida de qualidade, eram propagandas relacionadas ao esporte. Então, a pessoa que fuma tem saúde, né? Pode fazer esporte, e não é nada disso. Nada disso. Então, as pessoas acabavam fumando, principalmente adolescente, né? Que é a faixa etária que está ali com a personalidade em formação, então se sentia atraído por essas propagandas, estimulava o adolescente a fumar. Doutora, quais são as consequências, as principais consequências, só pra gente alertar mesmo? Claro que a gente sabe no geral quais são, mas a pessoa que fuma durante muitos anos, quais são as doenças, as principais doenças que ela pode ter? Relacionadas. A relação de doença e o hábito de fumar já está muito bem estabelecido há muito tempo. Sim. Então, tem várias doenças. As principais são vários tipos de câncer, o de pulmão liderando. Cerca de 90% dos cânceres de pulmão são associados ao hábito de fumar. As doenças cardíacas, 25% das mortes relacionadas do coração são relacionadas ao tabagismo. O derrame. Né? Então, são várias doenças pulmonares, são muito importantes. 85% das pessoas, terem uma ideia, 85% das doenças pulmonares são relacionadas ao hábito de fumar. Complicado. Enfisema pulmonar. Muito complicado. Então, é um hábito que realmente tem que ser combatido, as pessoas têm que se conscientizarem, nem muita gente sabe dos males, mas é importante saber dos benefícios que vai obter parando de fumar. Sim, Jéssica, durante toda essa semana o SESC, então, ele vai realizar fórum, palestras. Pode dizer pra gente um pouco da programação? Isso, então hoje no auditório da FEComércio nós temos o fórum de discussão sobre o tabagismo, né, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, e durante a semana nós teremos amanhã em Joinville, às 16 horas, na quarta-feira em Lages, às 19 horas, quinta-feira em Criciúma, às 14 horas, e sexta-feira em Chapecó, às 19h30. Então a programação está no site do SESC. Quem tiver interesse, é uma programação gratuita, está aberta ao público, e convidamos todos a participar, principalmente hoje em Florianópolis, que é uma programação bem interessante. A palestra da doutora, só para a gente relembrar? Hoje, às 19 horas, né?
nós vamos falar sobre grupos de tratamento do tabagismo. Nós temos uma experiência no Rio, né, que eu sou do Rio. Lá nós temos 70% dos nossos funcionários abandonam. Então, é um programa que bacana. Muito bacana, né, que é estimulado. E o funcionário nos procura e consegue ficar ter abstenção do fumo. Nossa, muito importante. Que bacana, né, que o SESC está realizando isso pela primeira vez e que continue essa ideia, né, Jéssica? É uma campanha estadual, todas as nossas unidades operacionais e os nossos hotéis estão envolvidos nesse combate ao tabagismo, né, unindo forças aí para conseguirmos uma campanha de conscientização para os nossos clientes, funcionários e colaboradores. Bacana, obrigada pela participação. Obrigada, boa tarde, doutora. Maria? O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, cumpriu a agenda no estado de Santa Catarina neste sábado. Ele passou por Florianópolis e comentou sobre os ajustes fiscais que o país vai precisar passar para enfrentar a crise econômica. Recepcionado pelo governador do estado, Raimundo Colombo, o ministro Joaquim Levy falou sobre os processos que a economia brasileira vai ter de sofrer para enfrentar a crise e voltar a crescer. Segundo ele, o país passa por um momento de ajuste e de transformação da economia em nível global. Por isso, são necessários 3 fatores para reerguer a economia. Um deles é o ajuste fiscal e o corte de gastos. Todo mundo sabe que há uma mudança a nível global, queda dos preços das commodities, a economia mundial em alguns lugares ainda está procurando se encontrar, em outros já sabe qual é o caminho. Então é um momento que o mundo todo está mudando, o Brasil tem que mudar. O ministro destacou também que para retomar o crescimento dos empregos no Brasil é preciso aumentar as exportações e garantir competitividade à indústria. Nós vamos tentar voltar ao nível de 2013. É um exercício de disciplina, mas 2014 foi um ano que foi um pouco além do que a gente consegue sustentar. 2013 foi um ano bom, foi um ano até certo ponto expansionista, então é uma boa base, uma boa assim, linha de referência. Para o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, é preciso investimento no setor para que os resultados positivos voltem a aparecer no cenário nacional. Na verdade, o que dá sustentabilidade à arrecadação do governo não é retirar a desoneração da folha de pagamento, é o país voltar a crescer, que aí sim nós teremos recursos suficientes e arrecadação suficiente para o governo federal e estadual. A vinda do ministro para Santa Catarina foi pautada pelos indicadores positivos que o estado mantém, mesmo diante da crise econômica nacional. Em 2014, Santa Catarina foi o maior gerador de empregos do país, batendo inclusive o estado de São Paulo. O feito foi repetido neste primeiro trimestre do ano. Santa Catarina também liderou o ranking de crescimento de arrecadação de ICMS em 2014, entre os estados que mais arrecadam, com um aumento de 12,2%. Além disso, tem também um dos menores níveis de endividamento do país. Há grandes desafios pela frente, mas até o momento a gente está conseguindo vencê-los. E nós temos uma série de ações internas de promoção do crescimento econômico para manter esse processo e também a continuidade da geração de empregos. Depois de passar por Florianópolis, o ministro da Fazenda seguiu para Joinville, no norte do estado, onde visitou empresas da região e participou da missa de 7º dia do senador Luiz Henrique da Silveira. No mês passado foi sancionada uma lei que obriga comerciantes de veículos e motos a informar ao consumidor na hora da venda o histórico dos impostos, seja novo ou usado. A gente vai conversar mais sobre isso com o Humberto, que é do Procon de São José. Bem-vindo ao Olhares, tudo bem? Tudo bem. Antes não era assim, Humberto? Não precisava informar esse histórico? Era necessária a informação, mas com a lei sancionada, agora a partir do dia 25 de maio, os PROCONs já podem entrar com a fiscalização. Primeiro, a reeducação, né, das informações. Era necessário, mas não era todo mundo que fazia, é isso? Agora virou obrigatório? Isso. O que garante isso para o consumidor, para quem está comprando e para quem está vendendo, no fim? Acredito que é uma via de mão dupla também, né? Isto. Para o consumidor, principalmente, ele vai ter informação concreta do histórico do veículo, em que ele vai saber se tem multas a pagar, se houve um sinistro, os tributos que ele está pagando estão inclusos no valor do veículo. Dá mais uma garantia para o consumidor.
A lei é para garantir ao consumidor. Quanto mais informação ao consumidor, melhor. É a lei da informação entrando agora nas lojas de automóveis, né? Porque é tão chato, a pessoa está feliz. Poxa, comprar um carro é um momento de alegria. Com certeza. E depois começa a descobrir... É um sonho. Pois é, e aí começa a descobrir, não, mas tem esse problema aqui, não pagou tal imposto. Não... Aí fica desagradável. Nós regularmente a gente tenta ajuda e tem uma resolução boa com relação aos consumidores na procura na demanda de carros, né, sobre carros. E existe muita desinformação por parte do consumidor e por parte do fornecedor. E aí também eu incluo as garantias. Tá. Nós temos que acabar com isso, que garantia é só motor e caixa. Não. A garantia do bem são 90 dias. Motor, caixa, limpador, ar-condicionado. É óbvio que você não pode fazer um mau uso. Ter um carro que ande, um carro para a cidade e querer fazer um off-road. Aí também não dá. Tá. A garantia não vai cobrir. Mas são 90 dias. Veículo usado, 90 dias de garantia. Veículos usados e novos. E isso é importante da onde? Essas informações, né? Que a lei obriga a serem prestadas. Um contrato, um documento, por onde começar? Primeiro, a emissão da nota fiscal, segundo, um contrato de compra e venda. Tá. Tem que estar ali discriminado os valores, os tributos, a informação de todo o veículo, todo o histórico do veículo. Se tem documentação atrasada ou não. E a garantia também tem que constar 90 dias de garantia. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. São 90 dias para os bens, né? A gente traz o assunto aqui, Humberto, até para alertar quem for comprar, o consumidor exigir também, né? Não esperar só que a loja de veículos usados ou novos vai oferecer isso. É seu direito. Umas dicas importantes. Pesquise, visite a loja. Pesquise, visite a loja, vê o histórico da loja. Muitas vezes existem supostos crimes, eles mexem em odômetros, então há uma suposição. Então você tem que prestar muito bem atenção no carro que você está comprando. Tá, tem uma história de mexer no número de quilômetros percorridos. Isso, esse aí, que para deixar com mais baixo. Mas hoje nós temos... A maioria das lojas são idôneas, procuram fazer o correto. Existe uma desinformação. Aí que entra o PROCON, para poder ajudar. E educar esse fornecedor, para poder girar o dinheiro na cidade, para poder que o consumidor tem que ter o direito à informação e o fornecedor também, né? Você informa para reeducar. Então você continua mantendo os clientes e tendo sucesso, né? Quais as principais queixas no PROCON de São José relacionadas ao mercado de compra e venda de veículos? A garantia, a procedência. E temos também problemas em que o consumidor compra um carro 1.0 e na nota, eles emitem um recibo que não tem fim fiscal e dizendo que é 1.6 e é 1.0. Ou vendem dizendo que é só motor e caixa. Muitas vezes o problema é no ar-condicionado, na parte elétrica, tem que cobrir. São 90 dias. É direito do consumidor. Tá, e aí vale aquela ideia também de fazer uma revisão? Eu vou comprar um carro, né, do fulano, mando num mecânico de confiança para dar uma geral, vale também? Sim. As lojas idôneas, elas permitem. Então leve no teu mecânico e veja que o carro é decente para você dirigir, né? Para ficar mais limpo o negócio. A negociação fica clara e você não acaba comprando gato por lebre, né? Tá, ok. Este é o grande problema. Este é o grande problema e o PROCON está aí para ajudar. Com certeza. E para esclarecer. Muito obrigada novamente pela sua presença aqui. Vocês. Obrigada. O Olhares vai fazer uma rápida paradinha no próximo bloco. Muita história para contar sobre o esporte, gente, que é paixão dos brasileiros. Uma conversa com os autores do livro sobre os clubes de futebol catarinenses. Isso mesmo, e uma entrevista sobre casados que ganham mais destaque na festa de casamento com novos formatos e novos sabores. Daqui a pouco a gente volta. Olhares de volta e agora a gente vai falar de futebol. Os principais times do estado terão uma trajetória contada no livro O Futebol em Santa Catarina, Histórias de Clubes. Eu estou aqui com dois professores, Norberto e Alexandre. Tudo bom? Como é que vão? Tudo bem. Vamos falar de futebol, né, gente? Eu gosto muito de futebol. Figueira ou Avaí? Ou não pode falar depois desse livro aqui que fizeram? Olha, eu sou corintiano, na verdade.
Fico em posição equidistante entre o Avaí e Figueirense. E o Norberto? Então, eu em São Paulo, no nível de Brasil, sou palmeirense. Mais pertinho o microfone. Sou palmeirense. E aqui? E aqui é Figueira. Aí, gostei do Norberto. Norberto e Alexandre, esse livro é um livro que fala dos nossos clubes aqui, mas a gente tem vários clubes no estado, né? Vocês pegaram quais? Os nossos principais ou... Olha, tem uma coisa interessante aqui em Santa Catarina, que é que a gente não tem, provavelmente, diferente de outros estados, uma capital do futebol, né? Então a gente tem, onde tem produção econômica importante, tem futebol também importante. Então pegamos os dois daqui, Avaí e Figueirense, o Criciúma, o Joinville e a Chapecoense, ou seja, os times da Série A e da Série B, mais o Marcelo Dias, mais um clube que já não existe mais, com a Anita Garibaldi, um clube com esse curioso nome, né, aqui de Florianópolis, e mais um clube do Colégio Catarinense, que o Norberto fala um pouquinho mais. Então pode falar, Norberto, porque é um livro grande, né? Vocês estavam me contando que, na verdade, são vários autores e vocês fizeram uma coletânea, formataram esse livro nesse formato, né? Se trata de uma coletânea com 9 textos, né? Sim. Em que os organizadores também são coautores de textos, não é? E como o Alexandre falou, os principais times de Santa Catarina estão contemplados, né? Mas nós temos 2 textos que também refletem sobre a relação entre o futebol e a escola. Não é? E nesse sentido, na história do futebol catarinense, o Colégio Catarinense aqui foi muito importante, porque ele foi o agente principal de introdução do futebol aqui na cidade. O que o Colégio Catarinense fez? Então, ele que introduziu o futebol em Santa Catarina. Provavelmente, né? Provavelmente houve outras iniciativas, mas o Catarinense teve um papel importante. Historicamente. Historicamente. Por isso que o livro começa em 1910. Porque foi nessa época que o Colégio Catarinense, então, fundou um time de futebol? Não, ele fundou desde o início, havia a prática do futebol, né? Só que nesse ano de 1910, ocorreu a primeira partida pública em Florianópolis. Sim. Entre o time do Colégio Catarinense e um grupo de paulistas e cariocas que estavam fazendo um concurso público aqui. Gente, que bacana isso! É um livro histórico, inclusive, né? Que conta a história, então, desde como começou o futebol aqui no estado até mais ou menos os dias de hoje. A gente consegue fazer essa relação aqui com esse livro? Consegue, eu diria que sim, né? Quer dizer, como a história é longa, né, e múltipla, né? Ou seja, são vários clubes em vários lugares do estado, a gente tem, cada texto pegou um aspecto central de um clube. Então, por exemplo, o texto da Chapecoense focou sobretudo nesse acesso da Chapecoense da Série C, né, para a Série A quase que direto. Né? Quer dizer, o texto sobre o Avaí pegou um pouco as relações entre o Avaí e a política em Santa Catarina. O texto sobre o Figueirense, entre o futebol e as relações raciais. Né? O texto sobre o Joinville, a grande campanha do Joinville na Série A, quando o Joinville foi 8º colocado. Então, assim, cada grupo de autores ou cada autor pegou um aspecto central daquele tema, né, e contou uma parte da história, porque abarcar toda a história de um clube, abarcar toda a história do futebol catarinense não dava. Em um livro teriam que ser vários. Exatamente, né? Na verdade, cada clube, né, ele sozinho. Quem foi que contribuiu para esse livro? Então, esse livro... pessoas, né? Sim, foi um trabalho coletivo, né? Quanto tempo demorou? Demorou aproximadamente 1 ano e meio. É que Alexandre e eu projetamos esse livro, em verdade, para ser lançado no ano passado, que foi o ano da Copa do Mundo. Sim. Certo? É o ano em que o futebol estaria em evidência no Brasil, e nós gostaríamos de fazer uma leitura estadual, assim, ter um livro que tivesse essa abrangência estadual. Que a gente não tem, né? Não tem. Agora temos, graças a vocês. E, em verdade, foi um livro coletivo, além da organização, não foi só um professor, uma pessoa, mas foi uma parceria já, e claro, a importância decisiva dos autores que produziram os textos, né? Alguns textos são de 2 ou mais autores, tá? Isso eu acho importante. Agora, de outra parte, nós acabamos acertando o lançamento do livro no presente momento histórico, porque no presente ano o futebol de Santa Catarina está em pauta, em evidência, em nível temos nacional. Temos quantos times aí na Série A? Então, temos 4 times na Série A. São 4 times? Sim, 4 times na Série A. Então, a imprensa nacional está falando do futebol catarinense nesse ano, então o lançamento do livro nesse momento foi muito
é muito oportuno. Muito oportuno mesmo. Onde é que a gente encontra esse livro, então? Muito bacana, parabéns pela iniciativa. Agora a gente tem que encontrar ele aí nas livrarias, né? Eu acho que um monte de gente foi interessado. Então, tem nas livrarias, né? Tem diretamente com a editora Insular, né? Que a gente agradece também. Né, tem com os autores também. Mas nas boas livrarias aqui de Florianópolis dá para encontrar. Aqui em ou diretamente na a gente Insular. encontra. Exato. Tanto no site da Insular como lá mesmo na sede da editora. Bacana, meninos, obrigada. Okay. Adorei, muito bacana mesmo. É um livro histórico. Obrigada pela iniciativa. Muito legal. Obrigado pelo convite. Obrigado, né? Obrigada. Maria? Começou hoje em todo o país a 13ª Semana de Museus. Aqui no estado, 39 cidades catarinenses estão participando e abrem as portas para discutir o tema sustentabilidade. O evento vai até domingo. Já pensou em fazer um papel cartão em casa? Esses alunos de uma escola do município de Lages aprenderam hoje pela manhã como os materiais que acham inutilizáveis podem se transformar em papel. O que vocês utilizaram para fazer o papel? Utilizamos papel velho, escrevido, papel de jornal, coisa assim. E rasguemos e arrumamos muita água com tinta. A atividade faz parte da 13ª Semana de Museus, que esse ano se propõe a incentivar ainda mais a discussão sobre a sustentabilidade. Para o professor de música, essa é uma maneira de mostrar às crianças e jovens a importância de ser sustentável. Quando você falar sobre sustentabilidade na sala de aula é uma coisa, e você trazer eles para cá e eles realmente fazerem isso na prática é outra, né? Eles vão realmente absorver isso, agora eles sabem como funciona, eles entendem que todos aqueles papéis que a professora mostrou ali são úteis para outra coisa, e eu acho que aí sim eles comecem a perceber que realmente faz diferença. Em Lages, a semana terá uma programação especial voltada ao tema. Mais de 20 escolas do município vão participar. Aqui no Museu Tiago de Castro, não só os alunos, mas todos da comunidade podem aproveitar o evento. Além de oficinas, a semana também terá filme e exposições de curta e média duração relacionado ao tema. Todas essas atividades buscam um viés para discutir a questão da sustentabilidade, seja a relação entre homem e meio ambiente, seja a relação entre as pessoas, de uma forma mais justa e sustentável. A programação acontece em 39 cidades catarinenses. Em Florianópolis, por exemplo, o Museu Aberto da Tartaruga Marinha vai ensinar os visitantes a dar comida e banho aos bichinhos. Já no Museu Nacional de Colonização e Imigração de Joinville, terá 2 exposições relacionadas à sustentabilidade. Durante esta semana, os museus no estado vão trabalhar em horário diferenciado e tem várias atividades programadas até domingo. E a programação completa da 13ª Semana de Museus está disponível na fanpage do Programa Olhares, facebook.com/Programa Olhares, bem fácil. Vamos falar agora, Tainá, dessas delícias. Meu Deus, eu já tô com vontade de comer, Thaís, óbvio. Vontade. Os doces da Thaís são uma delícia. E a gente vai falar hoje, gente, do bem casado. O tradicional bem casado, que a gente já costuma ver em casamentos, mês de maio, a gente já falou aqui de vestido de noiva, enfim. Semana passada teve bastante assunto, né? É. E hoje a gente vai falar do bem casado. Só que a Thaís, ela trouxe pra gente aqui um bem casado bem diferente. Né? Começando pelo formato, porque a gente está acostumada, né, Thaís? Assim, geralmente, os bem casados são aqueles redondinhos, pequenininho, né? Molhadinhos, tal, com papelzinho e um lacinho em cima, uma florzinha e tal. E o seu? Que são muito bacanas também, né? Mas a Doce Ideia, ela tem sempre essa coisa de buscar alguma coisa diferente para oferecer para as pessoas. Tem muita gente boa no mercado fazendo os tradicionais. Então, a ideia é sempre alguma coisa bem diferente mesmo. E esses, eles são todos em formatos de coração, mas é a mesma massa do bem casado, o mesmo sabor e o mesmo recheio. O que é bem casado, então? Bem casado são 2 bolinhos com recheio de ou leite condensado cozido ou doce de leite. Ai, que é uma delícia. E é massinha de pão de ló, né? É, pão de ló, bem fofinha, bem levinha. Então, o sabor é o mesmo. A única diferença é o formato, a coloração e os confeitos, né? Ficou mais romântico, né, Thaís? Olha, tô aqui já no meu colo com o bem casado da proposta da Doce Ideia é mais romântica. Eu quero abrir pra gente conseguir visualizar isso que a Thaís tá falando. Eu tava lendo aqui, hoje sobre bem casado, agora tem outros bens aí, né? Tem o bem nascido. Bem nascido, o pessoal tá usando... Que é pra
neném, né? Isso. Pra quem vai visitar o neném na maternidade. Isso. Ou até pro chá de bebê, ou pro 1 aninho, né? Festa de 1 aninho também, o pessoal tá usando bastante. Em bodas também, né? Bodas também, Eu acho que agora o momento é assim, as pessoas gostam muito de presentear os seus convidados. Certo. Né? Então acho que é uma maneira também de proporcionar alguma coisa diferente para quem é especial, né? Então esses bolinhos, eles são miniaturas de um bolo de noiva para presentear padrinhos, os pais dos noivos também, né? Que fofura. Que é bem... Mas dá pra comer, tá? Porque é tão bonitinho, só parece cenário. Não é cenário, não é de pasta americana, porque a pasta americana, ela não é assim tão saborosa, né? Sim. Então ele é todo de chocolate branco com o recheio do bem casado. Meu Deus, tem recheio dentro. Fica uma arte, realmente uma obra de arte. Muito lindos. E aí é uma questão de escolha, então, né? Da noiva, de quem tá fazendo o casamento, pegar um bem casado diferente, né? As pessoas já estão se acostumando com essa ideia, porque é uma novidade que você tá trazendo pro mercado. Já, o pessoal tá gostando bastante. Tem esse mini também, que é é um bolinho de 3 andares, mas ele é bem pequenininho. Então também pode ser uma lembrancinha bacana no casamento, né? Deixa eu abrir aqui. E aquela história, né, Tainá, assim, visualmente, uma mesa com bem casados assim, com essa cor, o vermelho, tá bem, fica mais diferente, né? Fica muito bonito. Eu ia abrir aqui tentando. Pronto. Que pode ser na caixinha também, né? A caixinha, ela mostra toda a beleza do doce, né? Então... acho que não é legal esconder um doce assim, né? Mais pra ser visualizado mesmo. E como é que a gente calcula? Geralmente é um por convidado? Um por convidado, normalmente. Tá. Existem noivas que gostam de se precaver e colocam um pouquinho a mais pra não faltar, né? Porque tem sempre alguém que quer levar doce. Mas tem sempre alguém que quer levar uma bolsa escondida. Eu entendo por quê. Quando a gente sai do casamento, a festa vai até tarde, né? A gente vê aquela mesa cheia de bem casados, o pessoal já come com café ali, já é gostoso, né? Já leva aquela desculpa, vou levar pra mãe, né? Vou levar pro parente. Não vai nada, vai levar pra si mesmo, né? Então 1,5 por pessoa, acho que é um número legal. Thaís, quanto custa em média, assim, já que é uma novidade, né? O coração, por exemplo. Esse bem casado de coração, ele sai R$7 a unidade. Esse maior, ele sai 20, que é mais um presente para padrinho, para algumas pessoas mais especiais da festa, né? É mais específico, né? E esse sai R$9, esse mini bolo que também serve como lembrancinha. Que é um mini bolo, uma graça, realmente. Muito bacana. Deixa teu contato para quem quiser saber mais sobre a Doce Ideia, entrar em contato com você. Claro, o telefone é 9922-5960 e no Facebook uma Doce Ideia fanpage. A gente adorou, a gente só tá falando de casamento, né? Eu acho que essa semana é coisa boa. O amor está no ar, né, Tainá? Thaís, obrigada. Obrigada a você. Prazer te receber aqui novamente, tá? Obrigada, até a próxima. Obrigada. Ai, gente, que vontade de comer tudo isso agora. Thaís já trouxe aberto, não tem chance. Fofura que já vem com garfinho, né? Não tem nem desculpa, não tem garfo. O garfo já vem junto. Muito bacana. A semana tá só começando, né, Maria? A Karina tá de férias, a Karina perdeu a chance de provar um docinho, mas ela volta em breve. Nós vamos providenciar um pra ela. Você continua com a gente durante toda a semana. Amanhã tem mais Olhares. Beijo. Tchau.